Eu vou apresentar para vocês agora o Web App. Ele está hospedado lá na Engenharia Elétrica, né, no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná, numa máquina virtual que a princípio foi destinada para outro projeto, porém como sobrou certo espaço nessa máquina, ela foi então disponibilizada para a gente colocar o CR Eficiência lá. É por isso que, né, aqui no domínio a gente tem, né, esse primeiro domínio que seria do projeto original, tá? Lá do CICE no caso, e aqui barra CR Eficiência, que é o nosso projeto. Beleza? Então só consegue acessar se colocar esse barra CR Eficiência. Aqui eu vou realizar o login, então estamos na página de login. A conexão está um pouco lenta, talvez vocês percebam aqui durante a demonstração, mas dá para a gente perceber bem como funciona o aplicativo. Então aqui página inicial, tá? As informações do projeto. Aqui a gente consegue alterar a senha, tá bom? Senha atual e nova senha, se quiser alterar. Mais algumas configurações aqui. Consegue inserir informações pessoais, fazer alterações, né? Colocar aqui um telefone, por exemplo, né? Se eu tentar salvar vai dar um erro aqui, vai dizer que eu não estou autenticado. Então, ó, não está autenticado, eu coloco aqui a minha senha e clico novamente em salvar, ele salva a informação. Se eu atualizar a página, aí a informação já está salva. Aqui nas salas, a gente configurou por salas, né? Então, as salas têm os equipamentos de ar-condicionado. Essas salas 1 e 2, então elas são só para teste aqui do sistema em si, do software, né? E aí já essa sala Rindac é a sala que recebe realmente as informações dos sensores que foram colocados lá na casa do Matheus Rindac, que é integrante do grupo aqui do TCC. Se eu clico aqui numa sala, ele mostra as informações da sala. Consigo ver os equipamentos de ar-condicionado que estão cadastrados nela. Consigo adicionar um equipamento. Por exemplo, uma sala pode ter mais de um equipamento. Vou adicionar aqui um ar-condicionado 2. Só aguardar ele enviar a informação. Equipamento salvo. Já atualizou aqui. Posso adicionar sensores. Os sensores, tá? Eles podem ser comuns, né, a mais de um equipamento de ar-condicionado. Então, por exemplo, um sensor externo, ele pode fazer a medição da temperatura externa para mais de um equipamento, certo? Então, eu posso adicionar esse sensor jardim, eu acho que até ele já está em outros equipamentos, mas não tem problema nenhum. Posso adicionar ele aqui também. Então, vou salvar. Salvo, se eu clico aqui em sensores, já estão aparecendo os 3 sensores que eu adicionei. Então aqui, ó, também tem os sensores, reparem que são os mesmos aqui, né, que eu adicionei aqui. E aqui na sala 2 também tem aqui os sensores. Reparem que o sensor 1 também está aqui, né, ele está nos 3 equipamentos. Então, como eu comentei, né, o mesmo sensor pode fazer parte da medição, né, dos mesmos equipamentos. Essa organização aqui, sala e equipamento, é só para organização mesmo, tá? Só para você encontrar com mais facilidade os sensores que busca lá na hora de buscar os dados. Tá? Aqui tem uma terceira aba, sensores, né? Onde estão todos os sensores cadastrados, e quando um módulo envia, né, o dado aqui para o sistema, ele envia pelo ID. Se o ID não existir, né, se não tiver nenhum sensor aqui, ele cria um sensor com nome local indefinidos, né, para poder enviar a informação para o ID. A gente pode editar o sensor aqui e pode deletar também se quiser. Aqui na aba sensores, reparem que quando eu clico no menu, né, as páginas alteram, porém a gente não vê atualizar o menu, o fundo e o rodapé aqui, ó. Então fica bem com cara de aplicativo mesmo, né? Uma das funcionalidades lá do Vuetify que eu comentei, do Vui também, né? Então fazer esse aplicativo em página única, né? Esse web app, na verdade, nem página única.
Aqui temos as informações dos sensores a bateria, então o nível de bateria de cada um deles, os que estão com bateria baixa em vermelho, e a última atualização que foi recebida desses sensores. Os que têm o plug são os que ficam conectados à rede para medir energia, né? Então eles não têm baterias. Aqui na parte de dados, tá? A gente pode listar todos os sensores ou então escolher uma sala, tá? Reparem que conforme eu for clicando, ele vai fazendo download, né, dos equipamentos de cada sala. Por exemplo, sala 2, ele colocou aqui o ar-condicionado de 12.000 BTUs. Aqui na sala 1, para ele carregar, aqui ó, o ar-condicionado que a gente acabou de criar, né, e o de 9.000 BTUs. E aqui no Rindac, que é a sala que realmente tem os sensores que foram testados, né, os módulos que foram testados, então equipamento aqui de testes, tá? Se eu só clicar na sala, eu já consigo ver todos os sensores dessa sala, de todos os equipamentos, tá? Então eu posso simplesmente só clicar aqui em Rindac, tá? E aqui ele está falando que não tem dados, porque os testes que foram feitos aproximadamente 15 dias atrás. Então eu vou clicar aqui em desde o começo, para ele fazer o download dos dados mais antigos, tá? Ele vai acabar baixando aqui muitos dados, e como a conexão é um pouco lenta aqui com o servidor da Federal, talvez demore um pouquinho. Enquanto isso, a gente pode observar que aqui tem um botão de atualizar, que é para a gente atualizar só os dados, né, para não precisar atualizar a página toda, né, e perder aquela ideia de que é um aplicativo de página única, né, um web app de página única. Então eu clico aqui em atualizar e só atualiza a tabela, nada mais aqui atualizado, somente a tabela. Esse outro botão aqui que está carregando é para gerar um arquivo CSV, então ele está carregando porque ainda não tem dados. A gente pode fazer buscas também na tabela, colocando palavras-chave aqui, né? E daí ele vai filtrar as informações que estão sendo exibidas, tá? Então aqui ele mostrou todos os dados. Reparem que tem muitos dados realmente, apesar de ficarem só alguns dias, né, os equipamentos ligados para os testes. Como os dados eram enviados a cada 60 segundos e são 3 sensores, né, 2 de temperatura e 1 de energia, é realmente um volume bem grande de dados. Aqui a gente pode alterar o número de linhas que são exibidas por página de uma maneira bem simples, né? Ele automaticamente já faz toda a repaginação. A gente consegue aqui alterar as páginas facilmente, né? Ir lá para a última página, voltar, de maneira bem tranquila, voltando aqui para a primeira página. Digamos que eu queira filtrar aqui, né, pelo tipo de sensor. Qualquer palavra-chave que eu coloque, ele vai buscar nas informações, né? Por exemplo, o sensor interno. Vou esperar, só que tá, o volume de dados aqui é bem grande, ele demora um pouquinho. Aí, interno, então são sensores de temperatura, por isso que não tem duração, temperatura e umidade. Se vocês separarem aqui nos gráficos, a gente tem aqui, ó, a umidade com essa escala da direita, a temperatura com essa escala da esquerda, né? Dá para reparar que quando aqui, ó, a temperatura sobe, a umidade cai. Então, dias quentes, normalmente a umidade é um pouco menor. E vice-versa, quando a temperatura cai, né, à noite, a umidade acaba subindo. Então, ficou bem bacana para esse tipo de análise, né? Aqui tem um outro sensor, também a mesma coisa, dá para observar que a umidade sobe e a temperatura cai, né? Sensores aqui de energia ativa e reativa. Reparem que a reativa aqui mais clara, ela está zerada praticamente, porque esses testes foram feitos numa residência, né? Então não tem muito energia reativa. E aqui na tabela a gente consegue observar também, deixa eu voltar aqui, a energia ativa e reativa, né? E essa medição foi feita durante lá um período de 60 segundos, né? Então isso que foi medido foi durante 60 segundos, e a cada 60 segundos ele enviou, reparem que é de minuto a minuto, né? Ele envia um dado, beleza?
Aqui a gente consegue gerar também o arquivo CSV desses dados que estão sendo exibidos. Eu vou clicar aqui para abrir ele. Ele demora só um pouquinho para abrir. Então aqui já dá para dar uma olhada nos dados, né? E aqui a gente consegue ver então que realmente é um volume bem grande de dados. Só vou esperar carregar. Aí. Então aqui todos os dados. Se eu quiser trabalhar com esses dados, fica bem fácil trabalhar dessa forma, né? Passar por algum software, fazer algum cálculo, enfim. Dá pra ver aqui que apesar de serem poucos dias, né, o volume de dados é bem grande. Mas mesmo assim ficou tranquilo aqui de trabalhar com os dados. Tá? E por fim, aqui se eu clico no botão de sair, ele desconecta da página e volta lá para a tela de login. Com isso eu finalizo aqui o vídeo. E se alguém quiser, né, acessar, o link está disponível lá, é só entrar nesse link e consegue acessar o Web App.